Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Hoje o ISTV Cidade tem a honra e a alegria, literalmente alegria, de receber essa jornalista de sangue, de DNA polonês, que é a Izabel Durinek. É polonês mesmo, não errei não, né? É polonês. Polonês. Não. Uma honra, muito obrigado, viu, Eu por você agradeço. aceitar o nosso convite. Muito obrigada ao convite, né? E assim, eu acho que o bom filho sempre a casa torna, Claro, né? claro. É importante, eu gosto de relembrar que eu passei pela TV universitária, né? Recentemente passei pela ISTV e agora estou aqui dando entrevista para vocês aqui na ISTV. Para mim é uma satisfação. Muita alegria para nós, porque vem contar uma história fantástica, a história de um dos maiores sindicatos, eu até diria, da América Latina, em termos de importância, não em termos de número, mas em termos de importância, porque Bel Durinek traz para nós a história do Stickfar, o antigo Stickfar, que tinha o nome de Stiacal, que hoje está completando 40 anos de história, né? Então, Paulo, na realidade ele completou 40 anos em 2019, 2020. 2020, né? 2020. Então já está lá para os 43. Isso. E nós estamos contando toda essa história, resumidamente no livro. Foi muito difícil, porque o sindicato teve... Quantos anos de pesquisa? Desde 2019 que você tem? Foram... Até o Fabiano está pedindo para eu levantar o livro, para o pessoal ver a capa. Isso. 40 anos de lutas e conquistas. Maravilha. Então, em primeiro lugar, é importante destacar e agradecer a Graça Carriconde, atual presidente, que me deu a oportunidade de ter acesso a essa história, que também condiz com a minha vida, né, pessoal. De uma certa forma, também condiz com a minha vida pessoal. E foi um grande engrandecimento no sentido histórico. Eu falo que tudo que a gente aprende, a gente melhora enquanto pessoa, enquanto ser humano, e quanto mais conhecimento, a gente consegue fazer melhores análises sobre o todo, né? Então, eu tenho que agradecer muito a presidente Graça Carriconde e voltar um pouquinho na história e fazer um agradecimento justo, né? As pessoas que me intuíram e me induziram praticamente a escrever o meu primeiro livro, porque a partir do primeiro veio o segundo. Você engatilhou o segundo. O segundo. Então, eu tenho que agradecer a Helena Marques, minha amiga, né? Foi quando ela falou para mim, eu falo que ela quase me segurou ali e falou assim, você vai escrever o livro. Porque eu não queria, porque era um TCC e eu queria fazer outra coisa e tal. E ela me induziu. E depois veio a primeiro livro que foi? José Pedro de Freitas, um comunicador da TV brasileira, né? Aí depois veio a faculdade. A faculdade eu fiz já com filho pequeno, naquela correria. Me lembro dessa época. Eu estava na rádio, né? O Paulo também é Vitoriosa. E aí o que aconteceu? Eu não era uma exímia aluna, porque eu tinha 2 trabalhos, eu tinha casa, eu tinha filho. Realidade de muitas mulheres, eu vou falar assim, autônomas, né? E aí, nessa história, quando eu decidi que eu queria fazer um TCC, os professores falaram, não, a Izabel não tem condições de fazer esse livro, aquela discussão, né? E a Indiara Ferreira, né? Nossa colega, minha tia. Eu falo, sua colega é minha tia. Professora do curso. Isso, a Indiara Ferreira. Ela falou, não, ela vai escrever um livro, né? Então, ela é bem assim mesmo, determinada. Ela vai. E assim, aquela coisa da Indiara, sujeito, predicado e verbo, que eu brinco muito, né? Que foi a pessoa que me ensinou a escrever jornalisticamente. A gente, por mais que eu estava pagando a minha faculdade, é uma coisa que a gente vai ter gratidão e eu vou lembrar dela diariamente na minha vida, sempre quando eu estiver escrevendo. E também agradecer ao Denis. O Denis Silva. Isso, Denis Silva, que foi outro colega. Que também escreveu já um livro, né? Na época
da faculdade. Depois eu vou trazer ele aqui para contar essa história. Interessante, eu não sabia disso. Tem. E aí o Denis, na época, era secretário de comunicação da prefeitura. Governo Piau. Eu apresentei a história para ele, contei a história e falei, olha, a história é assim, 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 assim. E eu queria... Ele falou assim... A história conta a história de Uberaba e fala que a pessoa que saiu de dentro de Uberaba é o responsável pelo comercial de 30 segundos da TV Nacional? Nós vamos lançar, Isabel. Então, assim, o posicionamento, né? E, lógico, agradecer ao prefeito Paulo Piau, o ex-prefeito, né? Paulo Piau, no sentido... Aliás, até falar sobre prefeito não é legal, mas falar sobre a pessoa Paulo Piau no sentido de quê? No sentido de apoio, né? Se não fosse o prefeito ter autorizado. E assim, interessante é que esse mesmo livro, né? Ele me rendeu esse livro agora, né? E ele me rendeu e continua me rendendo honrarias, né? No sentido das pessoas lerem, acharem interessante e conhecerem as histórias dos uberabenses, que a gente, apesar de não ser uberabense, nasci em Biá, fui criado aqui. Já é uma cidadã uberabense. Mas assim, sou uma cidadã uberabense. E aí, continuando... Deixa eu só voltar um pouquinho, não querendo te interromper, não mas tem já problema. Te cortando. Por favor, um jornalista. O nosso tempo é meio curto, mas eu queria que você desse uma introduçãozinha na história pessoal que tem, na história do Stickfar, do Estiacal, da antiga Fosfértil, Vale Fértil, Petrofértil, enfim. A história dessa indústria que veio para cá, que tem um laço familiar envolvido com você. Tem. Queria que você contasse. Eu acho que o universo foi muito gentil comigo quando me levou ao Stickfar, né? Então, o meu pai de criação, né? Não é o meu pai biológico, porque a minha origem é polonesa. Então, o meu pai biológico, que é polonês e veio da Polônia, ele trabalhou na Valep, que foi uma dos inícios da Vale Fértil em Uberaba. Veio para construir o que hoje é o Complexo Industrial do DI3. Isso mesmo. E aí depois o meu padrasto, Jorge Luiz, ele também trabalhou na Fosfértil e eu tive contato com o sindicalismo, ainda pequena, enfim. Mas o que mais me marcou foi a minha vida pessoal, né? Então, com a privatização, que a gente fala sobre isso, e eu não coloquei questões pessoais no livro, mas eu coloquei as pesquisas e o que aconteceu nesse processo de privatização, não só em Uberaba, mas em todo o Brasil, né? Aconteceram desastres, pessoas suicidaram, trabalhadores perderam o norte, teve pessoas que teve síndrome do pânico, enfim. E na minha família não foi diferente, porque eu tinha uma vida de classe média, né? Eu tinha certeza absoluta que quando eu crescesse o meu pai ia continuar pagando a minha faculdade. Eu falo meu pai porque é a criação, não tem jeito, né? Meu pai mesmo. Então, eu tive dois, o biológico e o de criação. O biológico, como era o nome dele? Sr. Jerzy Durinek. Jerzy Durinek. Ele já se foi. Já se foi, os dois. Os dois. E aí, depois do processo de saída do meu pai, quer dizer, eu fui uma menina que foi criada com um bom estudo, uma viagem... Todas as regalias que você podia ter naquela época com uma família de classe média, né? Eu acho que não é nem regalia, né, Paulo? É uma necessidade que toda família deveria ter. Quer dizer, saúde, educação, lazer e trabalho. Básicos. É verdade. Né? Básicos. Quer dizer, a gente precisa de lazer também. E aí, quando eu estava aproximadamente com 13 anos... o meu pai foi demitido da Fosfértil e a minha família literalmente desabou, né? Sofremos na carne, na pele e na barriga. Porque a minha mãe se separou do meu pai e tinha dia nesse processo, a minha mãe sem profissão, né? O meu pai separado da minha mãe, mas sem um trabalho, porque naquele momento ele não arrumava trabalho. A gente comia... arroz com feijão de manhã, porque a mamãe não tinha dinheiro para comprar. Então, assim, o mínimo, né? Então, eu vivi isso. E aí, o que acontece? Apesar de ser
jornalista, e eu coloquei bem claro aqui na apresentação do livro, quando eu me apresento para as pessoas, que eu escrevi como jornalista e não como filha do meu pai, né? Essa vivência me dá um outro olhar Com certeza. em relação em relação aos fatos que aconteceram, né? Com certeza. Então, teve situações, por exemplo, hoje eu sou assessora de imprensa do Stickfar, né? E aí, nesse processo, eu vi pessoas adentrando no Stickfar com síndrome do pânico, né? Pessoas que chegavam tremendo e olhando para você e chorando. E essa vivência, né? Porque com certeza. Porque naquela fase de adolescência, eu fiquei revoltada, não tinha... Mas não tinha compreensão, né? Não tinha compreensão. Histórica. Agora, quando você volta e entra numa sala que tem uma pessoa que está com síndrome de pânico aguçada porque tem um gestor que não cumpriu o seu papel. Então, assim, e a gente tem N doenças, né? Síndrome de Bernoulli é a última que aconteceu nesses processos. E, assim, aqui a gente fala da importância do trabalho, não só do Stickfar, mas dos sindicatos do Brasil. Se você deixar, eu vou falando. Você quer perguntar mais alguma coisa? Não, eu só queria que você completasse uma informação inicial aí, que é a figura do Décio, né? Como o primeiro presidente da entidade, né? Isso. É uma figuraça. O Décio é uma pessoa especial, né? Eu falo que a minha vida está totalmente entrelaçada. Vou contar outra questão pessoal, né? Que me levou a estar com o Décio, o momento que eu estive com o Décio. Então, eu tinha uma paquera, né? Uma affair com o filho mais velho do Décio Lemos. Você tá brincando? Não. Mais uma coincidência. Mais uma coincidência da vida. Então, assim, geralmente quando eu ia namorar, né, o Davis Lincoln Lemos, eu encontrava com o Décio, né, na casa dele, e ele era amigo do meu pai, né? Assim, nessa época já tinha privatizado, meu pai já tinha sido demitido. E aí eu me encontrava com o Décio na casa do trabalhador, que foi o que ele fundou, né? Vários sindicatos. E eu ainda frequentava a casa do Décio Lemos com os filhos, né? Com a Eliana Lemos. Com toda essa história envolvida. Com toda essa história envolvida. Coincidências ou não, ainda teve isso. E depois, o importante é ressaltar que o Davis mais a Eliana, né? Eles ficaram à disposição para as informações, né? Falaram tudo sobre quem era, como agia. Décio que infelizmente nós também já perdemos, né? Já se foi, mas que tem uma história fantástica aí, né, Bel? Tem, se eu for contar, vou dar spoiler demais, dá vontade. Não, com certeza. Mas... Nós vamos combinar o seguinte, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu vou combinar com a Bel, ela vir uma outra ocasião para a gente falar um pouco mais, porque o Stickfar, além dessa história toda, né, com o Stiacal, os 40 anos, tem também um instituto que presta um serviço fantástico aí no terceiro setor, dando cursos gratuitos para trabalhadores, enfim, tem muito assunto para a gente conversar, então a gente vai combinar numa outra ocasião, você vem para falar do Instituto e das atividades mais recentes do Stickfar. Então tem que ser, porque... tem muito assunto para a gente falar. Tem muito assunto, tem conteúdo histórico, passa rápido mesmo. Passa muito rápido, falou, falando para você, nós estamos quase chegando nos 15 minutos aqui, mas de um papo delicioso, uma história fantástica, né? E, por fim, dizer que a figura do jornalista também é isso, né? A sensibilidade histórica, né? De contar, como você fez, né? Um livro-revista, que é um estilo, assim, mais moderno, diferentão, mas que registra, né? Para a nossa Uberaba essa história fantástica que é a história do Stiacal, do Stickfar. A história, ela foi contada, eu, como jornalista... Foram 1.400 páginas de pesquisa para ser resumida em 126 páginas. Olha só. Com depoimentos, jornais daqui de Uberaba, jornais de fora de Uberaba, tudo reunido, com documentos, né, para a gente comprovar esse processo de privatização. E, assim, tem que ler o livro. Nós vamos disponibilizar ele, assim, após o lançamento digital. Mostra de novo a capa que a gente vai encerrar esse papo. Mas eu quero deixar aqui a promessa, Bel Dorineck,
vai voltar em breve para falar desse assunto. Combinado? Muito obrigada. Combinado, eu volto. Te agradeço de novo. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Antes de darmos sequência ao noticiário ISTV, só uma complementação. O prefácio do livro que conta a história do Estiacal e Stickfar é assinado pelo nosso companheiro, nosso colunista, aqui também, por que não dizer, o professor doutor Guido Bilharinho, historiador, que muito nos enriquece aqui em Uberaba. O assunto agora no ISTV Cidade é economia e finanças. Todo mundo está na expectativa da aprovação pelo Senado da reforma tributária, mas o que ela vai afetar no nosso bolso? Você vai ouvir algumas lições do professor Sérgio Martins, economista e consultor de finanças. Olá, Paulo, seus ouvintes, seus telespectadores. A reforma tributária foi um ganho em termos de qualidade para o Brasil, porque vai modernizar o sistema de arrecadação de impostos. Na verdade, era um processo que estava parado já há mais de 30 anos e que agora conseguimos destravar isso de uma forma excepcional, né, de acordo com as negociações no Congresso e também com a vontade política dos envolvidos nisso, né, os atores políticos. Então, a reforma tributária vai trazer o IVA, que é um instrumento moderno utilizado em quase todo o mundo. Esse é o grande destaque. Principalmente no mundo desenvolvido, das economias desenvolvidas. Muito embora haja muitas economias abaixo da nossa que já utilizam esse sistema. Então, o imposto de valor agregado ele vai revolucionar. Não vai ser para agora. É bom que os seus telespectadores saibam disso, que não é para agora, né? Isso só começa a startar a partir de 2030. Então, ou mais, em alguns, ela tem calendários, né, a serem cumpridos, e aí o consumidor mesmo agora, as pessoas, não vão sentir nada, mas é uma aprovação que vai, na casa revisora principalmente, que é o Senado, vai receber emendas, vai receber consertos, mas que a gente espera que haja uma modernização. O único senão é sobre a carga tributária. Um recente estudo do IPEA mostra que a carga tributária brasileira será aumentada. E isso não é um bom sinal, dando assim uma sinalização dos aspectos negativos que há de vir por aí. Do ponto de vista do economista, do consultor de finanças, nós temos um prazo, um tempo, até a entrada em vigor de todas essas medidas para que o consumidor se prepare um pouco melhor? Não há resposta para essa sua pergunta, infelizmente, porque esse prazo ele só vai ser amadurecido depois que for implementada a reforma, digamos, né? A implantação do imposto. Porque existe o imposto de valor agregado e existe o imposto sobre bens e serviços, que vão ser compartilhados com os estados e municípios, que são duas coisas muito importantes e que isso, na prática, para o consumidor, para as pessoas, no geral, isso aí não muda absolutamente nada. Ele simplesmente vai ver na nota o que ele efetivamente paga de imposto. Hoje a gente vê no cupom fiscal somente aquele imposto, aquele valor aproximado de impostos. E mesmo assim ninguém se interessa por isso, porque tem lá valores aproximados. Então tem PIS, tem COFINS, tem imposto de renda, tem uma série de impostos de ICMS, tem uma série deles, então a sopa de letrinhas ali que o consumidor nem observa, nem está aí. Agora, depois não. Depois vai ver o valor agregado efetivo que ele está pagando. Entendi. Professor, o senhor sempre nos ensina que há uma regra básica na economia.
Nunca gaste mais do que ganhe, procure fazer uma poupança, porque você pode precisar ali na frente. Com essa nova carga tributária, você acha que a gente vai conseguir condições mais interessantes para se praticar esse exercício? Eu acho que tudo que você vê, a sua pergunta é muito oportuna nos nossos tempos. Tem muita gente que é muito desorganizada, mas existe também um batalhão de pessoas, um exército grande que está chegando aí, que está já incorporando novas práticas, um exercício diário de disciplina financeira capaz de fazer com que as pessoas olhem para si e olhem para as suas finanças, para o seu bolso, de forma bastante pessoal, bastante interessada em resolver, em equilibrar. Então, o orçamento pessoal, em termos nesse cenário de reforma tributária, ele vai ser importante também, porque vai fazer com que as pessoas se interessem pelo assunto e pensem o que eu posso fazer ou o que eu estou fazendo de errado, o que eu posso melhorar. Então, tudo que você puder fazer para melhorar, para você se disciplinar, primeira coisa, e para você colher frutos dessa disciplina e desse controle sobre os seus gastos, isso é muito importante, é um passo muito importante. Então, que as pessoas tenham essa postura. O professor Sérgio Martins abordou também uma questão que nós perguntamos a ele: previdência privada, qual o comportamento melhor para o consumidor neste momento? Ficou mais difícil a pessoa ter uma renda melhor com a aposentadoria, a não ser que você trabalhe e contribua com um valor maior todos os meses. É inevitável que você, com essa situação que nós estamos vivendo, e daqui vai continuar desse jeito pelo menos para os próximos anos, há uma dificuldade grande em você se aposentar com um salário melhor. Então, as soluções seriam, basicamente, a pessoa olhar para a sua situação de fato e ter algum instrumento, principalmente um acúmulo de dinheiro que ele possa fazer no decorrer da sua vida, ou uma previdência privada, ou investimentos em que ele mesmo possa fazer gestão sobre eles, e que esse investimento produza e renda para ele, para o futuro, uma qualidade de vida onde ele vislumbre isso à frente, em que ele possa colher frutos lá na frente. Para dar exemplo, o senhor está falando de investimentos em bolsa de valores, fundos especiais, é isso? Seria isso? Eu acho que sim. Quer dizer, bolsa de valores tem que ter um certo cuidado, mas procurar quem possa orientar melhor, mas é uma opção. Fazer, por exemplo, fundos híbridos, onde você tenha renda fixa e renda variável, né? Onde você tenha dinheiro certo e dinheiro de risco, né? É muito importante saber a sua natureza de aversão ao risco. Agora, que é importante, em primeiríssimo lugar, é você se planejar, é você se priorizar principalmente, né? Você dar vazão àquilo que é a sua necessidade. E muitas pessoas já estão acordando para isso. E isso é fundamental. Eu acho que é uma nova realidade que se impõe. As dificuldades existem, né? Nós não estamos ainda vivendo em céu de brigadeiro, nós ainda temos muita dificuldade, temos ainda desemprego, temos ainda muita desigualdade no país, temos ainda um nível de renda ainda muito baixo. Então, essas situações conjunturais, elas precisam ser superadas. E quem supera, quem consegue superar isso no campo doméstico, no campo pessoal, ele já está dando um grande passo rumo à sua independência financeira. Mudando de assunto, no ISTV nós vamos falar agora sobre a colônia de férias no Instituto Cairós. É uma entidade do terceiro setor que nós já trouxemos aqui informações sobre ela, e agora nós trazemos as atividades na colônia de férias que beneficia crianças em situação de vulnerabilidade, principalmente no bairro São Cristóvão. Confira na reportagem.
Nós estamos com atividade aí diferenciada nesse período aqui, né, na comunidade de São Cristóvão, aqui pela colônia de férias do Instituto Queiroz, e algumas atividades estão abertas à comunidade. Nós estamos aí com atividades esportivas, culturais, educacionais, gincana para a criançada, futsal no período da manhã, no período da tarde nós estamos com ginástica artística, dança, aquarela, temos também passeios culturais, né, vamos estar visitando aí museu, Peirópolis, cinema, já visitamos também o Sua Guimar, né, que é um ceramista aqui na nossa cidade, muito influente. Então, as crianças estão tendo aí uma gama de atividade nesse período. É aberta à comunidade e está sendo também aqui para a nossa criançada do Projeto Queiroz. O Instituto continua com vagas abertas para novas crianças. Como é que estão as atividades nesse sentido? Sim, nós ainda temos vagas no judô, estamos com vaga na informática, né, para adolescente. Nós estamos também com vaga na aula de dança. Tá? Quem tiver interesse pode estar nos procurando aqui na sede do Instituto ou pelo 3336-8829, horário comercial. Conta para nós que idade que essas crianças podem ter para participar, né? Qual é a faixa que é atendida aqui pelo projeto? A partir de 6 anos, nós estamos atendendo aqui as crianças, né, de 6 a 16 anos. Isso tem atividade também para os pais, para os responsáveis que queiram participar de alguma forma? Sim, nós temos atividades direcionadas aos pais, às mães, né, que é o nosso trabalho de costura criativa, e também o encontro, né, psicossocial que essas mães fazem aqui com os psicólogos estagiários. Lembrando que o Instituto Queiroz é uma entidade do terceiro setor, é filantrópica, portanto ela vive da ajuda de muita gente. Então eu queria que você reforçasse, né, o pedido de ajuda daquelas pessoas que puderem, empresários, enfim, voluntários, aqueles que queiram. O que eles podem ajudar, de que forma que eles podem ajudar? Bem lembrado, Paulo. Ninguém faz nada sozinho, né? O projeto ele vive aí com apoio aí de vários parceiros, mas toda ajuda é sempre bem-vinda. Hoje nós estamos precisando de voluntários, né, que possa voluntário colaborativo, de alguma empresa que tem uma área lá que possa estar nos auxiliando aí, tanto no administrativo como na comunicação, no marketing. E nós estamos precisando também de apoio ao lanche para essas crianças, porque nós temos uma parceria com o município, mas não é suficiente para manter o lanche. E muitas crianças às vezes, né, vêm para a instituição e fica aguardando, ansiosos pelo lanche, né? Quem puder estar colaborando aí, os empresários, né, de padaria, supermercado, que queira estar adotando, não precisa ser todos os dias, mas ele pode adotar um dia da semana para estar enviando o lanche aí para as nossas crianças. Toda a ajuda é bem-vinda aqui para o Instituto e para as nossas crianças. Vamos reforçar o telefone para quem puder, né? Sim, você que está aí acompanhando, né? Nosso telefone é 3336-8829. Ou pode vir pessoalmente, né, aqui na rua José Marajó de Carvalho, número 85, no bairro São Cristóvão. Eu sou professora de flauta e violão, né? Agora, nas férias, a gente está desenvolvendo uma atividade diferenciada, que é o coral e a bandinha. Então, hoje vocês puderam ver um pouquinho da bandinha. Está faltando alguns alunos, mas deu para sentir um gostinho, né? Professora, com crianças nessa faixa, eu vi que temos crianças aqui até de 8 anos, tem algumas mais novas. A assimilação da música é tranquila? A senhora tem que fazer mais exercícios de ritmo? Como é que funciona para as crianças assimilarem essa música de uma forma bem lúdica? Alguns alunos já pegam de primeira, assim, né? Não tem nenhuma dificuldade. Quais são as atividades? Como é que é a assimilação das crianças? Tem crianças que pegam atividade muito fácil, rapidamente, né? Agora, algumas crianças, a gente tem que ajudar, algumas até com sílabas, a gente bate palma, pede para eles repetirem também, né? Com palmas ou batida de pé. Algumas atividades com o corpo, que é para eles para ajudar a assimilar o ritmo. De qualquer forma, a música na vida deles é muito importante. Eu queria que a senhora contasse como é que foram as primeiras lições, se a senhora conseguiu estabelecer uma conexão boa com essa meninada, que eu estou vendo que tem uns aqui que são mais levados, né? A música, ela desenvolve muitas habilidades na criança, né? Então, teve muitos meninos que, quando chegaram aqui, não tinha disciplina, não tinha concentração, não tinha respeito, né? Então, a música ajuda muito isso. E, principalmente, tem muitos alunos que são ansiosos, que não sabem esperar. Aí a música também colabora muito para isso também. Porque eles têm que ter um momento, né, igual a bandinha que vocês viram hoje. Tem um momento que é de cada instrumento separado. Então, o aluno que é ansioso, às vezes, ele chega aqui muito assim, né, eufórico,
fica querendo escolher os instrumentos, tocar fora da hora. Então a gente ensina que tudo tem sua hora, né? Porque música não é bagunça. Olha, como você viu aí, o Instituto Queiroz é um instituto importante. Se você puder ajudar, faça a sua colaboração. E assim nós encerramos mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.